Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos falar de polêmicas no sistema de registro de preço, ok? Hoje, gente, vamos entrando aí para esse assunto ficar bem interessante hoje. Confesso para vocês que eu fiquei um pouco tensa quando me sugeriram esse tema, mas eu não sou de recusar desafios. E quando vocês votaram e acabaram escolhendo esse sistema de registros de preço, para mim foi tranquilo aceitar o desafio. E então, desde então, tenho pensado em que eu poderia trazer para a gente poder conversar um pouco aqui. Porque o sistema de registro de preço é um tema que demanda muita explicação, é um tema amplo e também um tema polêmico. Daí porque eu resolvi trazer para vocês 5 temas polêmicos. E aí a gente poder conversar um pouco sobre eles, ok? Antes eu gostaria de fazer alguns considerandos e alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer ao pessoal que sempre tem participado. Não vou citar nomes, mas as pessoas sabem que tem dado apoio aqui para o Insta, que é dedicado puramente de trazer conteúdo de boa qualidade de forma gratuita para aquelas pessoas que são interessadas. Eu penso que quem busca informação, quem quer ter a informação, ele tem sim fácil acesso, basta procurar, basta se interessar, e esse Insta é dedicado a pessoas com esse intuito. Ainda também é dedicado a pessoas que, assim como eu, adora partilhar conhecimento e também receber. Na maioria das pessoas, quando eu consigo, eu sempre dou boas-vindas e falo para as pessoas que eu conto com elas para contribuição do conteúdo. Porque graças a Deus, licitação é um tema que eu jamais vou esgotar. E eu posso falar uma coisa que hoje e amanhã já ter mudado, já tem outro nível de discussão. Então eu me sinto super tranquila e super aberta para aprender com todo mundo também, ok? Outra observação é o pessoal que tem divulgado o Insta, né? Eu tenho algumas colegas e alguns colegas que têm dado um super apoio e eu acho isso muito bom, porque se não tem esse apoio, gente, o Insta morre, né? Se a gente vê que não tá tendo feedback, que não tá tendo uma boa receptividade, a gente até desmotiva de produzir conteúdo. Então eu agradeço todo mundo que tem aí ajudado na questão da divulgação do Insta, também das lives. E eu acredito que para quem trabalha com licitações ou quem tem interesse em trabalhar, muita coisa vai ser desmistificado, né? Porque eu falo muito sobre o ponto prático da coisa, eu falo pouca coisa teórica, digamos assim. E vocês vão perceber isso em muitas das minhas falas, das minhas explicações, dos meus feeds. Então é dedicado bem pro pessoal assim que gosta da prática mesmo, ok? Fiz todas as considerações, agora as considerações do conteúdo. Sobre o conteúdo, não vou explicar o que é o registro de preço, como ele se dá, de todas as nuancezinhas básicas. Eu vou falar, sim, claro que ele mas de uma forma bem mais básica, porque eu entendo que se nós tínhamos que falar do registro de preço, eu ia falar dele todo, uma coisa que não se esgota numa live aqui do Instagram, ok? Então me perdoem. Quem precisar de mais conteúdo básico que tá chegando agora, me procure. Eu não tenho problema nenhum. Tem gente aqui que inclusive tá me assistindo. A Mayara lá de Celeusópolis, por exemplo, a gente já conversou pro WhatsApp. Algumas dúvidas eu mando áudio. Tudo explicadinho. Então, assim, tem dúvida? Vai no direct, fala comigo e a gente procura sanar isso daí. Eu indico material, mando o material que eu tenho escrito por mim, por outras pessoas, tá?
Quer dica de curso? Gente, eu vou falar ainda uma live sobre dica de cursos, cursos que eu já fiz, cursos que quero fazer e para vocês também que estão chegando agora nessa questão de conteúdo, de licitações como um todo, ok? Eu me apresentei na live passada, contei um pouco sobre a minha experiência com licitações que eu acho que é válida. Por que que eu acho que é válida? Porque licitações a gente tem que ter dica de livros, ok, Elon? Tá registrado aqui que eu vou passar assim dica de livros, inclusive quero sortear livros aqui também, tá? Na semana passada, na live passada, eu acabei contando um pouco da minha história porque eu acho interessante contar um pouco sobre de como você veio parar nesse mundo, que é um mundo meio assim, né? Nem todo mundo gosta. Os colegas da faculdade acham que a gente é doido. E aí eu acabei dizendo da minha trajetória e vocês puderam perceber que a minha trajetória é um pouco prática. Um pouco não, né? Muito prática. E desde a faculdade eu gosto muito desse tema, então eu venho falando um pouco sobre isso com vocês. Então a visão hoje que nós vamos falar sobre registro de preço é, dito feitas todas as considerações, vamos para o conteúdo, né? Conteúdo que é bom. Primeiro, gente, eu vou falar sobre temas assim, sabe o que é tocar lá na ferida? São temas polêmicos, sim. E eu quero a interação de vocês aqui, ok? Por quê? Eu gosto de perguntas, eu gosto de instigar essa polêmica toda. Viu, Antonione? Você tá me vendo aí prática, sim, muita prática. Muita vivência, aprendi muito com você também. Então, eu vou falar sobre o que justifica a adoção do sistema de registro de preço por parte do administrador do gestor. O licitante, quando do registro de preço, ele pode desistir? Outra questão, o prazo de validade da ata: 365 dias, 12 meses ou um ano? Gente, pode parecer bobeira, mas eu vou explicar um pouco sobre o que significa essa pergunta. Eu tenho umas colinhas aqui, então às vezes eu tô olhando pra mim não me perder, ok? Poderá haver aditivo de quantidade de itens de registro de preço? E por último, a última pergunta, que eu acho que é a mais polêmica, poderá haver reajuste de ata de registro de preço, ok? Essas são as perguntas. Ah, Adriele! Nossa, que legal ter você aqui, viu? Muito bom. Tem muita gente aí, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão eu me perco no assunto, ok? Mas são todos muito bem-vindos mesmo. Eu vou tentar salvar essa live, colocá-la no YouTube, tá? Que assim vocês podem indicar para outras pessoas que gostam também desse assunto e que também querem aprender. Independentemente da prática advocatícia ou da prática da administração pública, esse é um assunto que cai muito em concurso. Então, para os concurseiros de plantão, aprender sobre licitações não quer demais, ok? Então, vamos lá, vamos falar. O que é o sistema registro de preço? O sistema registro de preço, a primeira grande polêmica vai ser sempre a seguinte: ele é ou não é uma modalidade de licitação? Gente, o sistema de registro de preço não é uma modalidade de licitação. Por quê? Lembre sempre de uma expressão: a gente licita para registrar. Ou seja, eu licito, utilizo de uma modalidade de licitação para então registrar o preço. O que é, então, na prática, o sistema registro de preço? É como se a administração pública, ela tivesse que pegar um arquivo de preços e esse arquivo de preços servisse para futuras contratações. Mas, Ana, como e por que isso acontece? Isso acontece porque a metodologia das contratações públicas são, por óbvio, complexas e burocráticas. Então, o sistema de registro de preço veio para facilitar algumas aquisições, e aí a gente vai falar quando adotar o sistema de registro de preço, para que facilite
desburocratize essa questão. Então, a administração pública ela vai realizar um procedimento, esse procedimento vai realizar um arquivo, né, um registro desses preços, e esses preços vão ficar lá guardados por um determinado tempo, conforme estabelecer a ata. Então, sempre que a administração pública precisar, ela vai se valer daquele objeto que foi registrado. Lembrando que pode servir tanto para bens quanto para serviços. Claro que temos algumas exceções, ok? E aí a gente se pergunta, mas Ana, o que justifica a utilização do sistema de registro de preço? A primeira grande justificativa é o que eu já disse, é desburocratizar. Porque aí ele vai facilitar com que a administração não precise ficar se recorrentemente fazendo procedimentos licitatórios, o que acontece com que Adriana, São Luís do Maranhão, bem-vinda, viu? Curte aí a nossa live, faz suas perguntas. A Adriana tá começando a trabalhar na área de advocacia de licitações. Tem muita coisa legal que eu acho que você vai poder aproveitar aqui hoje, tá bom? Então, voltando, a questão da burocratização, porque aí a administração evita custos de fazer reincidentemente processos licitatórios, e isso ela pode fazer num único sistema de registro de preço e se utilizar dele quando necessário. Como que isso vai acontecer na prática? Vai ter lá o fluxo da licitação todinha, que vai ser o sistema, vai se utilizar a modalidade pregão. Dessa modalidade pregão, vai se sair uma ata de registro de preço. Essa ata de registro de preço vai servir como esse arquivo que eu disse. Então, sempre que necessário, sempre que a administração pública ver-se na necessidade daquele produto, vamos supor material de expediente, ou medicamento, pode ser qualquer item de fornecimento, para ficar mais fácil. Gênero alimentício, eu acho que é o mais comum de todos. Toda vez que ele precisar de café, vai lá pegar o café na ata e vai fazer ou um contrato, ou uma carta-contrato, ou uma nota de empenho, ou uma autorização de compra, ou uma ordem de execução de serviços. Porque a própria lei, lá na previsão da legislação mesmo, no artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8666, ele já excetua quais são necessários para que aconteça. Eu me perdi aqui, alguém me mandou uma mensagem, eu acabei me perdendo, perdão. Quais são, por obrigatoriedade, que precisam fazer contrato administrativo? Quais não precisam? Vai se fazer apenas uma carta-contrato, uma nota de empenho, uma autorização de entrega, uma ordem de serviço. Isso simplifica o processo, ok? Isso simplifica de uma maneira que vocês não têm noção. Porque isso não compromete o orçamento, não te torna a administração pública obrigada a adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então, faz com que ela se torne um pouco mais livre, um pouco mais maleável. Daí porque a primeira justificativa para a adoção, para a adesão do sistema de registro de preço por parte da administração é a questão das necessidades de contratações frequentes de um mesmo objeto, produto ou serviço, desde que não seja possível prever com precisão o quantitativo daquele item. Isso vai acontecer de diversas formas. Tem administrações públicas que fazem o sistema de registro de preço de gêneros alimentícios, por exemplo, de material de expediente, de material de higiene e limpeza, e formulam as suas atas e assim vão pedindo sempre que necessário. Outra questão são a previsão das entregas parceladas. Isso facilita muito, gente. Tem órgãos grandes e tem órgãos pequenos.
Esses órgãos pequenininhos, eles têm dificuldade sim na questão da estocagem, na questão de perecimento de alguns produtos, itens, e o sistema de registro de preço, como ele propicia esse fornecimento fracionado, isso ajuda muito a logística. E o outro ponto, que é o terceiro ponto da vantajosidade para a administração do sistema de registro de preço, é a questão de suprir as necessidades de mais de uma gestão. Então, eu posso aí fazer um sistema de registro de preço para várias gestões, né? E isso facilita muito, 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 muito mesmo. Tá? Quem trabalha com administração pública sabe o quanto é difícil ficar fazendo licitações picadinhas de um mesmo item para outros órgãos, enfim. Então você aproveita ali, sem falar que não prejudica o orçamento, justamente. Ele não compromete o orçamento, possibilita essa ser mais maleável com relação à desistência de uma contratação, porque às vezes hoje eu tenho uma necessidade e essa necessidade amanhã ela não existe mais. E isso no registro de preço é bem comum. O Max mandou uma pergunta. O sistema de registro de preço surge em virtude de evitar ações que o licitante movia em desfavor da administração para que houvesse compras de 75%? Max, eu não tenho conhecimento desse contexto histórico, mas eu acredito que o sistema de registro de preço, em tudo que eu já estudei, que eu já li, que eu vivi na prática, dentro da administração pública, ele veio não por conta de ações movidas pelos licitantes, mas em primeiro lugar por questão do orçamento. Porque quando você faz um contrato que não é sistema de registro de preço, se empenha o valor daquele contrato obrigatoriamente. E esse empenho engessa muito a administração pública, muito mesmo. Porque eu acredito que não é o motivo dos licitantes moverem ações, porque o número de licitantes que hoje têm acesso a esse tipo de instrumento de advogados especializados e tudo mais, ainda é muito pequeno. Então, acredito eu, na minha convicção, que foi por conta dessa facilidade de administrar o orçamento e de que assim também administrar toda a gestão, ok? Continuando, eu vou colocar aqui no final da live um fluxo bem curtinho que eu fiz sobre o sistema de registro de preço para que vocês possam visualizar de como ele funciona na prática, para quem tem pouca prática com isso ainda, ok? Isso, Adriana, pode ser utilizado para várias gestões. Interessante que isso fique previsto no edital, ok? Se não estiver previsto no edital, aí é a questão mais polêmica, que é o carona. Não vai ser objeto hoje da nossa live o carona, mas se vocês têm interesse em que eu fale um pouco sobre o carona, coloque aqui, comenta aqui, que a gente providencia, manda um direct, tá bom? Então, esse foi um dos pontos. Nós vamos agora para o segundo ponto. Carol, minha amiga mineira, doutora Caroline, muito bom ter você aqui. Conheci em São Paulo a Caroline, ela é advogada também de empresas licitantes. Tem muita experiência, muito bom ter você aqui, viu? Nossa, eu tô sendo muito prestigiada, muito obrigada. Todos vocês que estão aí nos prestigiando. Vamos lá para eu não me perder. O segundo tema é: o licitante ele pode desistir do registro de preço? Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá lá. Aí nós vamos ter aqui duas situações. Qual, Ana? Olha, primeiro ele vai desistir lá no momento mesmo. Ele não vai querer assinar a ata de registro de preço. E aí, pregoeiro, o que você faz? E aí, licitante que está em segundo lugar, classificado em segundo lugar, o que vocês fazem? Então, esse tema é polêmico porque tem duas situações. Primeiro, não assinar a ata. Segundo, não dar continuidade à ata que ele já assinou e já iniciou a execução. Vamos lá discutir um pouquinho sobre isso, que tem
um bizu do bom aqui pra vocês, ok? Bizu é dica, tá, gente? Primeiro, não assinar a ata. Gente, não assinou a ata. Qual que é a previsão? Gente, a gente vai se valendo de algumas previsões legais na questão de licitações no âmbito da administração federal e aplicando isso nas administrações dos outros entes federados por conta do princípio da simetria. Mas lembre-se sempre que há previsão, sim, há limites para isso, mas há previsão, sim, de legislação sobre o tema de licitações e contratos dentro dos entes federados. Então, pode ter lei de licitações do município, pode ter lei de licitações dos estados, mas aí vai ser dentro dos limites da 8666, ok? Mas a gente pega aí, né, o decreto federal, a legislação que regulamenta o pregão nas repartições federais e aplica isso em alguns casos na ausência de legislação específica pelo princípio da simetria, tá? Tem muita gente que me pergunta isso. É princípio da simetria. Eu sempre coloco isso quando quero aplicar algo naquele órgão que não tem legislação sobre isso, ok? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui como exemplo para aquele cara para o licitante que não assinou a ata de registro de preço. Ele não assinou a ata de registro de preço e agora o pregoeiro vai ter que se virar para resolver essa. Os licitantes estão lá, os classificados em segundo, terceiro, quarto e assim por diante, esperando para que ele resolva. Como resolver, Ana? Bom, em primeiro lugar, pegando aí, como eu já disse, pelo princípio da simetria, o decreto do pregão eletrônico, ele vai mandar você chamar o segundo classificado, terceiro ou quarto, independentemente... Oi, David! Oi, José Souto, tudo bem? Independentemente de ele aceitar ou não o preço do primeiro classificado. Gente, para que isso é importante. Então, vamos lá. Ele não assinou a ata de registro de preço. Então, o pregoeiro, se tiver fechado a ata, vai reabri-la e vai considerar o segundo, terceiro classificado e vai abrir negociação com ele também, ok? E não há obrigatoriedade, neste caso, de igualar a proposta da que era então vencedora, ok? Lembrando que em todas as hipóteses que eu falar aqui, o licitante que desistir da ata de registro de preço, salvo caso fortuito e força maior, e ainda assim muito devidamente justificado, ele sofrerá sim aplicação de sanção, devendo a administração pública ir abrir um procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa, e aplicar sim a sanção, ok? A segunda hipótese, então, a primeira, quando ele não assina a ata de registro de preço, ainda não assinou, não executou, não quis assinar, ok? A segunda, ele assinou, iniciou a execução do objeto do contrato, porém desistiu. Não estava dando conta mais de cobrir o preço, não estava lucrativo para ele, a empresa faliu, enfim, uma série de problemas. Nesse caso, aí sim vai haver a aplicabilidade do artigo 24, inciso 11 da Lei 8666, que é a dispensa de licitação por continuidade na execução do contrato. Então, a administração pública vai chamar os outros licitantes e, neste caso, ele vai ter que assumir, se assim ele quiser, no preço do primeiro, ok? Veja que diferença. Lá na não assinatura da ata de registro de preço, como ainda não se fechou essa ata, o pregoeiro vai chamar, a administração pública vai chamar aí os classificados e eles vão negociar, não necessariamente o segundo, terceiro e assim por diante, tem que aceitar a proposta do então vencedor, ok? Não precisa cobrir. Agora, se ele tiver executado o contrato e desistiu no meio do caminho, aí o segundo e o terceiro, se quiserem continuar pelo artigo 24, inciso 11, a execução do objeto, ele terá
que assumir no preço do vencedor, ok? Então, esses são os dois pontos polêmicos. Lembrando que, aquela questão, se tiver órgão que regulamente, um decreto que regulamente essa questão no órgão que você vai trabalhar, tem que olhar para ver se são as mesmas nuances, as mesmas explicações, as mesmas exigências, ok? Sobre a questão da justificativa de adoção de sistema de registro de preço no órgão. E também a questão da desistência do licitante pelo registro de preço. Alguém tem alguma pergunta aí? Vi que tá chegando mais gente, bem-vindos. Gente, eu acho que eu tô começando uma gripe hoje. Minha garganta tá meio ruim. Mas vamos adiante. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí, não tem problema, ok? Agora eu vou passar para a terceira pergunta. O que é a terceira pergunta? O terceiro ponto polêmico. Gente, é uma coisa que pode parecer ser tão simples, mas que na prática pode colocar você em uma situação um pouco complicada. Por quê? O prazo de validade ou de vigência da ata. Né? Cada doutrina vai chamar de jeito. Alguns de vigência, outros de validade. Eu acho que eu chamo, uma hora eu chamo de validade, outra hora eu falo vigência, mas não, David, eu não falei do carona. Eu disse que o carona é um tema tão amplo que daria uma live só pra ele. Então eu vou falar de vários pontos polêmicos, mas não vou falar do carona. Se vocês quiserem que eu fale do carona, comente aqui ou então me mande um direct e aí eu coloco lá na listinha de pedidos que o pessoal tem falado. E de preferência coloque se vocês preferem live, se vocês preferem vídeo no History mesmo ou no feed, ok? Por escrito, tá? O prazo de validade da ata é 365 dias, é 12 meses ou é um ano? Ana, para tudo. 365 dias, 12 meses e um ano é a mesma coisa. Gente, não é a mesma coisa. Para nós do mundo do direito, que já estamos acostumados com algumas situações que parece, mas não é, 365 dias, 12 meses e um ano não são a mesma coisa. O que acontece é que lá no prazo de validade dessa ata de registro de preço, quando vocês forem verificar, principalmente no decreto que regulamenta o sistema de registro de preço, eu acabei deixando lá na sala, mas eu queria ter pego esse decreto para ficar com ele aqui para vocês. Mas no próprio artigo 15, parágrafo 3º, Lei 8666, fala que os registros de preço terão validade de um ano. Gente, o que é um ano então? Então, eu me vi numa situação dessa e eu achei muito interessante. Porque a pessoa veio me perguntar, Ana, então, se a ata de registro de preço se deu em 8 de maio de 2017, então hoje, 9 de maio de 2018, ela já venceu. Eu falei, não sei. Peraí, vamos pensar. Não, que dia que é mesmo? Não, era dia útil? Não, vai dar em dia útil? E eu fiquei assim, perdida. E aí eu fui parar para pensar. Bem, se nós não temos isso na legislação de licitações, vamos pegar então emprestado a legislação do Código Civil. E aí, hoje nas minhas interpretações, eu não sei se alguém aí, tem muita gente boa aí me vendo, se tiver uma interpretação distinta da minha, contribui aí, tá? Eu gostaria até de saber, mas a interpretação que eu venho aplicando, digamos assim, é a do artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, que fala, vou ler para vocês, tem uma colinha aqui. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início ou no imediato se faltar exata correspondência. Esse se faltar exata correspondência aqui, eu acredito que é para tipo fevereiro, sabe? Quando não tem. Então, eu acredito que é bem por aí o caminho, né? Os prazos de meses e anos expiram no dia igual no número de início
ou no imediato, se faltar exata correspondência. Então, se perguntarem para vocês o prazo de vencimento dessa ata, né, de encerramento da sua vigência, lembre-se da aplicabilidade desse artigo. Pode ser muito útil para vocês, gente, sério mesmo. Porque às vezes nos últimos dias a administração vem e quer fazer um contrato administrativo com aquele objeto do sistema do registro de preço. E aí ela precisa saber se tá válido, se não tá válido, né? E por aí vai. Ou então, outra questão que já me procuraram também. Pode ser dia útil também, viu, Adriana? Mas eu acho que no caso do registro de preço não conta como dia útil, não. Na maioria das coisas de licitação, quando é útil, vem escrito útil mesmo. Eu acredito que não é útil nesse caso, não, tá? Eu não aplicaria como útil. Já me procuraram também, vai para o dia subsequente, exatamente. Quando não tiver o dia, por exemplo, 29 de fevereiro, não é todo ano que tem fevereiro. Então, vai para 1º de março. Entendeu? Nossa, a Ana Grazi tá aqui, que legal. Bem-vinda, obrigada. Então, eu já fui procurada por uma questão. A ata de registro de preço do meu cliente ainda estava válida. E a administração foi lá e licitou. Então, houve aí essa divergência de, digamos assim, de objeto que propiciou ainda uma briga por essa questão da licitação que tinha sido lançada, mas ainda estava vigente, coisas desse tipo, entendeu? Então, assim, como que se lança uma nova licitação se não tinha adquirido nada do sistema de registro anterior e ele ainda estava vigente? Então, era algo questionável. Então, o cliente procurou para ver essa questão, entendeu? Que eu acho super válida. Tá? Então é importante vocês saberem quando vence para buscar alguns tipos de direito como esse, por exemplo, ok? Uma outra coisa que eu quero falar aqui que é muito cotidiano é a questão dos erros, que é a questão de 4 prazos diferentes. Dentro ainda falando dessa questão do prazo de validade da ata, ok? Ou de vigência, como vocês queiram chamar. Vocês podem observar que eu não tenho muita frescura com essa questão de nomenclatura, mas quando eu falar pra você que tal nomenclatura é importante, é porque é mesmo, é porque realmente tem sentidos distintos. Mas quando eu acredito que não, eu não me preocupo muito com isso. Mas quando eu alertar, é porque realmente faz sentido e tem outra interpretação, ok? 4 coisas aqui que eu até coloquei na minha colinha para não me esquecer de falar para vocês, que são 4 prazos diferentes. Vamos lá? O primeiro prazo é o prazo de validade da proposta. O que eu vejo nos editais? Gente, um erro, mas assim, pode nem ser considerado um erro, mas eu vejo como um erro. O pregoeiro, o presidente da comissão, quando vai elaborar o edital, ele coloca lá que o prazo de validade da proposta do licitante tem que ser de 1 ano. Gente, prazo de validade da proposta, prazo de validade do registro de preço, prazo de vigência do contrato oriundo do registro de preço e prazo máximo da ata de registro de preço são 4 coisas diferentes. Não cometam esse erro. Então, bora lá. Qual que é o prazo da validade da proposta? O que é a proposta? A proposta é o instrumento que o licitante tem para transcorrer o processo licitatório até a homologação, até o fim que vai culminar aí na elaboração da ata de registro de preço, ok? Então, a proposta, ela morre, digamos assim, a sua vigência se esgota quando a licitação é homologada e a ata de preço é formulada. Ok. Prazo de vigência ou validade dessa ata. Bem, a ata vai ser vigente, conforme prevê o edital, pelo prazo que estiver lá estipulado. Por exemplo, 3 meses, 6 meses, 4 meses, ou ela vai ser prevista logo de cara, 1 ano. Porque ela pode ser 6 mais 6. Ela nunca pode extrapolar 1 ano, que é o que a gente vai falar no próximo. Prazo máximo de vigência é sempre 1 ano, ok? Gente, não vai haver prorrogação de ata. É proibida, tá? Não vai haver ata de registro de preço com mais
de 1 ano, tá? Lembre sempre disso. Então, o prazo de proposta, normalmente pelos dispositivos, ele vai até 60 dias, mas se o seu órgão tiver uma legislação específica, pode ser que seja outro prazo, tá? Normalmente é 60 dias. O prazo de vigência do registro de preço, da verdade, vai ser conforme o edital, mas vai poder ser até 1 ano. O prazo de vigência do contrato. Gente, o prazo de vigência do contrato é o previsto na Lei 8.666. Vai poder ser desde 12 meses até 60 meses nos casos permitidos, ok? E o prazo máximo de vigência da ata de registro de preço é que não caberá prorrogação. Vai ser 1 ano e acabou, ok? Data de registro de preço, como eu já expliquei anteriormente, vai originar o contrato ou não. A administração não é obrigada. Quando originar o contrato, é importante frisar que o contrato ele tem que ser elaborado até o final da vigência da ata de registro de preço, ok? Então, é o seguinte, a ata de registro de preço vai vencer daqui 2 dias, o contrato tem que ser elaborado antes. Há casos de discussão que eu já estudei sobre isso, que são processos administrativos. Aí eu já vou entrar no carona. Não vou entrar no carona hoje não, tá? Perdoa aí, mas é porque o assunto é muito amplo. Mas voltando, o contrato oriundo da ata de registro de preço, ele tem que ser elaborado, formulado, antes de esgotar a sua vigência, ok? Isso é muito importante. Venceu a ata, a gente não tem como fazer mais contrato. Então, lembre-se sempre, ata de registro de preço e contrato oriundo da ata de registro de preço são 2 coisas distintas. Separem isso na cabecinha de vocês. Então, ata de registro de preço e contrato oriundo da ata de registro de preço são 2 coisas distintas. Bora lá. Quarto ponto polêmico. O quarto ponto polêmico é se pode haver aditivo de quantidade daquela ata de registro de preço. Então, vamos supor que eu coloquei lá naquela ata de registro de preço 15 fardos de café. Beleza, 15 fardos de café. Eu vou poder acrescer 25% desses 15 fardos? Não, não pode. A ata de registro de preço, ela não obriga a administração pública a firmar as contratações. Está lá no artigo 7º da lei. Porém, não tem esse condão também de proporcionar variáveis nos quantitativos da ata. Alguns doutrinadores afirmam que a ata seria imutável, né, que teria aí umas expressões meio chiques para falar da ata. Resumindo, ela não muda, gente. Ela não muda, ela vai ficar lá, o quantitativo dela é aquele. Isso está previsto lá no artigo 12, parágrafo 1º, que é a impossibilidade de aditar os quantitativos previstos na ata. Só que logo em seguida, no artigo 2º, olha que interessante, gente, olha que bizu, pelo amor de Deus, para e me ouve. É sério isso aqui. Voltando. Não pode ter aditivo do quantitativo da ata de registro de preço. Artigo 12, parágrafo 1º. Artigo 12, parágrafo 3º, coloquei uma colinha ali para não me confundir, porque é muita legislação do tema. Ele permite com que os contratos oriundos dessa ata possam, sim, ser alterados. Vocês entenderam? Espero que sim. Então, vamos lá. A ata de registro de preço é imutável, mas os contratos oriundos dela, não. Os contratos administrativos que forem elaborados em decorrência da ata de registro de preço podem, sim, ter aditivo de quantidade, tá? Mas aí, depois de elaborado o contrato, vocês já sabem que teremos outras implicações. A administração pública pode ter
ser interpretado aí como obrigatório a aquisição dos produtos e vai sim comprometer o orçamento, porque obrigatoriamente a administração pública vai ter que empenhar o contrato. Gente, gostou, né? Tem essas coisinhas assim, licitação, eu acho que é isso que eu amo o tema. Então, eu acho que deu para entender, né? Não pode aditivar a ata, mas pode aditivar o contrato decorrente da ata. Agora vamos para a próxima, gente. O próximo e último tema. Gente, é o tema assim. Minha menina dos olhos. Por quê? Porque vou até me encostar aqui para falar um pouco sobre ele. Poderá haver reajuste de preço da ata de registro de preço? Gente, o pessoal me faz essa pergunta assim quase toda semana. Principalmente quem é licitante que tá chegando agora, que tá começando a fornecer agora, e que a gente sabe que com essa crise muita empresa teve prejuízos, a própria administração pública teve que reter seus gastos, e aí às vezes o licitante tinha estocado aquele produto, não se planejou corretamente, e aí ocorre de você tentar suprir aí esses prejuízos utilizando de instrumentos que existem no direito e que também protegem as contratações públicas. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e como isso acontece na ata de registro de preço. Então, se vocês têm dúvidas ainda sobre os outros temas, vão colocando aqui, gente. Um minutinho, vou beber uma água, licencinha aí. Adriana. Alice. Maria, Direito e Tecnologia. Prazer ter vocês aqui, gente. Muito bom, eu tô muito, muito feliz. Espero, assim, que realmente vocês estejam gostando do conteúdo. Se não estiver, me fala que a gente dá um jeito de melhorar isso aqui. Então, vamos lá. A gente passou por muito tema polêmico aqui hoje. Oi, José Souto. A gente passou por muito tema polêmico aqui hoje. E eu gosto muito desse tema da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, porque inclusive foi meu tema de TCC de pós, né? Eu sou pós-graduada em Direito Público. E aí, é claro que lá eu falei muito sobre teoria e pouco sobre prática, porque eu tenho um pouco de dificuldade de escrever na prática, porque eu quero ficar falando, não quero ficar escrevendo. E acabou que eu fui muito pelo lado da teoria, dos julgados dos tribunais de contas, e falei muito pouco sobre a prática mesmo. Então vamos lá. A gente sabe que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ô Adriana, obrigada, viu? Muito bom mesmo. Espero que você pegue várias dicas aí que você vai trazer grande rentabilidade aí para sua advocacia, viu? Tô torcendo. A gente sabe que lá na Lei 8666 tem a previsão legal da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Lá no artigo 65, inciso 2, a linha D. E aí o que acontece é que nesses casos da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando a gente fala sobre isso, gente, é muito comum os advogados se equivocarem. Para tudo eles usam o termo reajuste. Gente, anula. Anula tudo que vocês ouviram falar e vem falar um pouquinho disso aqui comigo agora. Vamos lá. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tem dois institutos. Vamos lá, pensa comigo. O Instituto 1 e Instituto 2. No Instituto 1, a gente chama de revisão. No Instituto 2, a gente chama de reajuste. No Instituto da Revisão, nada mais é
do que o próprio reequilíbrio econômico-financeiro baseado naquela teoria da imprevisão. Lembra lá do direito administrativo? Pois é aquela teoria da imprevisão que diz que, havendo a ocorrência, desde que comprovada, de ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, com danos, consequências incalculáveis que retardam e que atrapalham a execução do ajustado, haverá então a revisão do preço contratado, seja ele de ata de registro de preço ou não, ok? Revisão. Reajuste. O reajuste é dividido em outros dois raminhos, né? Subdividido. Primeiro, o reajuste em sentido estrito e a repactuação. Eu costumo chamar o reajuste em sentido estrito, grosseiramente, me desculpem, de reajuste inflacionário. Porque quando eu falo reajuste inflacionário, todo mundo sabe o que é. Que nada mais é do que a aplicabilidade dos índices previstos lá no edital, no contrato, de inflação mesmo. Que vai ser o IPCA, o INPC, ok? E que necessariamente tem que fazer aniversário, ok? O reajuste em sentido estrito tem que fazer aniversário. Ele só vai ser aplicado 12 meses depois. A repactuação, ela vai acontecer quando ela é uma espécie de reajuste, né? Subdivisão, quando ocorrer serviço de natureza continuada e que possui também o prazo mínimo de 12 meses, mas a diferença é que não vai ser índice, vão ter outras variações. O exemplo mais clássico que a gente tem na doutrina, e eu também, que eu já vi na prática, é acordo de dissídio coletivo. Tem um acordo de dissídio coletivo de determinada classe, e aí isso impacta no planilhamento daquela empresa, e que impacta na prestação de serviço da administração pública, que por isso ele pede a repactuação dos serviços. Gente, eu sei que é muita informação. Isso era assunto para uma live. E vocês estão tendo essa informação valiosíssima aqui mesmo. Então, segura aí. Eu sei que tá difícil, tá longo, mas bora que o conteúdo é de qualidade. Vamos. Então, tá lá. Eu tenho a revisão, eu tenho o reajuste. O reajuste está subdividido em reajuste em sentido estrito e repactuação. Agora, vamos voltar para a ata do registro de preço. Ana, cabe então, a pergunta cabe reajuste de ata de registro de preço? Gente, se reajuste tem que fazer aniversário, e aniversário se faz depois de 12 meses, como que eu vou ter então um reajuste de ata de registro de preço? Aqui agora eu vou começar a fazer minhas observações. São 3. A primeira observação. Eu vejo uma hipótese de acontecer reajuste da ata de registro de preço quando acontece, e pode sim acontecer, disputas judiciais que fazem com que o processo fique muito tempo suspenso, né? Que essa proposta fique muito tempo suspensa antes da execução, antes da homologação, antes do início do cumprimento, antes da assinatura dessa ata de registro de preço. O espaço de tempo fica tão distante que quando eles forem começar a executar essa ata de registro de preço, já se passou 12 meses. Então, prestem atenção. Ata de registro de preço. Pode caber reajuste? Nesse caso que eu estou te dizendo na observação número 1, quando realmente já passou 12 meses da proposta, tá? O reajuste é sempre data da proposta, tá? Não é a data da assinatura da ata, tá bom? Se vocês quiserem mais sobre esse assunto também, esse assunto dá pano pra manga, é um assunto muito bom, eu tenho muito conteúdo sobre esse assunto, a gente pode conversar um pouco sobre ele mais vezes aqui, tá? Então, eu vejo, número 1, essa hipótese. Teve uma briga judicial, não foi homologado, e aí ficou a ata de... a proposta muito tempo ali, já se passou, o preço defasou, então eu acredito que nesses casos pode haver sim, tá? Segunda observação.
A gente disse aqui várias vezes que ata de registro de preço e contrato oriundo da ata de registro de preço são coisas distintas. Então, gente, vamos lá. Reajuste do contrato oriundo da ata é cabível sim, conforme as próprias previsões legais dos contratos administrativos. Porque a partir do momento que a ata de registro de preço vira um contrato, se torna um contrato, uma parte dela ou ela toda, vira um contrato, vai acontecer que ele vai estar ali protegido por toda a legislação pertinente a contratos administrativos, tá? Gente, vamos falar de contrato também em algum desses lives nossos. É um tema que eu gosto demais, 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 tá? E que para nós advogadas é um tema rentável também, tá? Então, essa é a observação. O reajuste do contrato não tem nada a ver com essa questão da ata não poder ser reajustada. E a terceira e maior observação. Lembra que eu disse que era revisão? E que a revisão não tem a exigência, não tem a carência de 12 meses? Então, a revisão, ela poderá sim ocorrer na ata de registro de preço. E é aí que vocês vão ver várias atas de registro de preço revisadas. Quando e como? Quando ocorrer a teoria da imprevisão, quando devidamente comprovada essa questão da ocorrência de fatos imprevisíveis e que esses fatos imprevisíveis e incalculáveis, não calculáveis anteriormente, fazem com que se dificulte aí a continuidade da execução desse objeto. Então, isso tem acontecido e aconteceu muito ano passado, a questão do aumento exacerbado do petróleo. Aumento exacerbado. Eu não estou falando de qualquer tipo de aumento, não, tá? E tem que ser comprovado e tem que ficar bem explícito que ele dificultou e muito a execução do contrato, tá, gente? Muito cuidado com isso. Sempre dá uma olhadinha, como que é que o Tribunal de Contas do órgão ao qual você está trabalhando ou o seu cliente está submetido, trabalha, entende, porque a questão do registro de preço, diante da ausência de algumas previsões legais, tem muito essa questão de interpretação dos tribunais de contas, tá bom? Gente, acabei. E aí, tem mais dúvidas? Tem mais gente aí? Eu não sei manusear muito bem. Jéssica, Aline, Adriana, Marília Terra, que legal, nossa, quanto tempo. Ana Paula, meu irmão. Beijo pra vocês que estão me prestigiando aí, viu? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre este tema nosso, senão nós vamos encerrar por aqui. E quarta-feira tem mais. Dúvidas, Adriana? Aline? Aline, falei bobagem? Oh, obrigada, Marília. Gente, essa luz de hoje aqui tá melhor, né? Eu achei que ficou melhor, tô na minha penteadeira. Ah, Jéssica, mas tem muita coisa legal ainda pra você entender. Muita coisa legal mesmo. E se tiver mais dúvidas sobre algum desses temas polêmicos que eu falei aí, pode mandar, que eu quero muito assunto polêmico aqui. Gente, eu acho que eu completei agora 1 hora, então eu vou encerrar. Eu tô muito, muito, muito feliz com o Insta. Eu conto muito com assim, a participação de vocês, com prestígio mesmo, sabe? E eu preciso que vocês continuem aí nos apoiando, nos assistindo, dando realmente, assim, uma força, porque senão ele acaba morrendo. Então, eu gostaria de agradecer mesmo, de coração, quem assistiu até o final, porque eu sei que é cansativo, todo mundo trabalha, estuda, e tem 1000 coisas pra fazer, e eu agradeço de coração quem assistiu até o final, tá bom? Eu vou estar divulgando, normalmente vão ser às quartas-feiras. Eu gostei desse horário, se vocês se sentirem à vontade por mais cedo, pode comentar aqui também, tá bom? Eu agradeço, vai ficar salvo aqui
Não sei como que eu vou conseguir salvar, mas vou colocar no YouTube também, tá? Lá no YouTube eu acho que vocês vão assistir de uma forma mais tranquila, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.